Olá a todos que estão começando a assistir esse vídeo. Eu sou o Elton Aguiar, aluno da FATEC Zona Leste, e juntamente com o meu grupo, que é formado pelo Lucas Farias e o Gabriel Assis de Moraes, vou explicar como funciona o setup da BIOS do netbook, cujo modelo e placa-mãe encontram-se na descrição do vídeo. A BIOS foi fabricada pela American Megatrends e a sua versão é 1.00. Foi construída na data de 4 de março de 2011. Estamos dentro dela, dentro das configurações da BIOS, do setup, e na aba Info, e basicamente nesta aba encontramos algumas informações básicas sobre a BIOS, o processador e o fabricante da placa-mãe. Seguindo para a aba Main, teremos as opções System Time, que serve para alterar a hora que está registrada no computador. Logo abaixo temos a opção System Date, que serve para alterar a data que está registrada no computador. Em ambas opções, para alterar entre hora, minuto e segundo, usa-se o Tab. E para alterar, por exemplo, entre mês, dia e ano, usa-se o Tab aqui também. Para aumentar ou diminuir, usa-se o mais para aumentar e o menos para diminuir, tanto em horas, minutos ou segundos, meses, dias ou anos. Logo abaixo temos a opção Configure SATA As, que configura o SATA como IDE. Discos ligados ao controle de disco principal vão ser mostrados como discos separados, como C2 pontos ou D2 pontos, ou como AHCI, um padrão técnico definido pela Intel que especifica a operação de adaptadores do barramento SATA. Nessas opções, podemos escolher o IDE como primário ou secundário, ou podemos escolher o port da, da HICH. Seguindo para a aba Advanced, nas opções avançadas, temos a opção de Executable Disable Bit Capacity ou Capability, que é um recurso desenvolvido pela Intel que basicamente permite ao processador classificar as áreas na memória onde os códigos de aplicações serão ou não executados. Bem, se algum e ele evita que ocorra um estouro de buffer, porque ele checa se algum código mal intencionado tenta inserir seu código no buffer, e se isso ocorrer, o processador desabilita a execução, evitando assim estouro de buffers. Seguindo um pouco nas opções na aba de segurança, nas opções de segurança, podemos mudar a senha que permite o acesso às configurações da setup com o Change Supervisor Password, ou podemos mudar a senha que controla o sistema de inicialização com Change User Password. É muito importante ressaltar também que caso o usuário perca essa senha, não é o caso de destruir o seu computador e fazer alguma besteira. Bem, como o setup da BIOS é guardado em uma memória volátil, para apagar esta memória, os dados que estão nela, inclusive a senha, basta cortar o fornecimento de energia ou resetá-la por jumpers. Bem, seguindo um pouco na aba das opções de boot, temos a opção LAN Remote Boot, que, se habilitada, permite a inicialização por rede. Logo abaixo temos o First Boot Device e a opção Second Boot Device. Bem, configurando o primeiro dispositivo de inicialização, quando o computador for ligado, a BIOS vai iniciar pelo primeiro que estiver selecionado nesta lista. Aqui não temos muitas opções, mas por exemplo, se um pendrive fosse reconhecido pela BIOS como dispositivo de inicialização, ele poderia estar listado aqui também. Isso serve para os casos de um notebook, por exemplo, que está com o seu leitor de CD danificado e necessita de alguma configuração, por exemplo, a reinstalação do sistema operacional. Ela pode ser feita pelo pendrive e para fazer com que o sistema inicialize o pendrive e não o sistema operacional que está no HD, a opção tem que ser trocada aqui. Bem,
Seguindo um pouco para na aba a sair, podemos sair salvando as mudanças feitas na BIOS com a opção Save Changes and Exit, ou podemos sair sem salvar as mudanças feitas, Exit without saving changes. Podemos descartar as mudanças feitas, Discard Changes, ou ainda podemos carregar as configurações de fábrica, Load Optimal Changes. Bem, também algumas dicas importantes que valem apenas ser ressaltadas é que a BIOS só vai procurar uma vez os dispositivos e depois vai fazer o endereçamento deles. Uma vez configurada, ela não vai procurar de novo os dispositivos, por exemplo, o dispositivo de sa saída de vídeo. Portanto, é uma coisa comum, o, e é um erro comum quando as pessoas, por exemplo, compram uma placa de vídeo e a conectam no computador, fazem tudo certo, conectam o monitor com a saída da placa de vídeo e ligam o computador e a tela não aparece nada. E logo pensam que compraram uma placa de vídeo com defeito, mas não é esse o caso. Como a BIOS anteriormente configurada já havia encontrado uma saída de vídeo, que seria a padrão pelas placas-mãe onboard, ela não vai procurar de novo e não vai utilizar a placa de vídeo que foi comprada pelo usuário recentemente. Para que ela seja reconhecida facilmente, é só é só é só resetar as opções da BIOS, como por exemplo pela opção de configurar as configurações de fábrica, pela bateria, que pode ser removida da placa-mãe, ou pelos jumpers também que estão na placa-mãe. Inclusive a bateria, se estiver se estiver com pouca carga, pode começar a dar alguns problemas, como a memória é volátil e a memória acaba perdendo os dados. Então toda hora, por exemplo, que você inicializar o sistema operacional, a data estará errada e também aparecerá uma mensagem de erro. Para trocar a bateria da placa-mãe é muito simples também e são baratas, encontradas em diversos locais. Bem, quanto a atualizações de BIOS, as próprias fabricantes recomendam que não seja atualizado caso esteja funcionando, mas em último caso, e se for necessário atualizar, geralmente encontram-se as atualizações no site das próprias fabricantes. Upgrade de BIOS. Apesar de sua importância, o BIOS é um programa como outro qualquer, mas que, ao invés de ser gravado num disco rígido, fica armazenado em um chip de memória na placa-mãe. Antigamente, eram utilizados chips de memória ROM para armazenar o BIOS. A memória ROM é somente para leitura, sendo seu conteúdo inalterável. Nas placas-mães mais atuais, porém, o BIOS é gravado em memória flash. O uso desse tipo de memória visa permitir que o BIOS seja modificado, de modo a corrigir eventuais bugs ou aumentar o grau de compatibilidade da placa-mãe, adicionando novos recursos. A esta atualização, damos o nome de Upgrade de BIOS. Os fabricantes deixam tais upgrades disponíveis em suas páginas da internet para download gratuito, sendo que o upgrade geralmente vem na forma de um arquivo binário, .bin, e um utilitário, que faz a gravação dos dados no chip que armazena o BIOS. De posse dos arquivos necessários, basta iniciar o computador através de um disquete de boot e executar o utilitário que fará a gravação. Durante o upgrade, os dados do BIOS são completamente reescritos, processo que costuma durar poucos minutos. O problema é que se a atualização for interrompida por um pico de luz que resete o micro ou mesmo um esbarrão no botão liga e desliga, o BIOS ficará danificado, provavelmente impossibilitando até mesmo iniciar o micro para recomeçar a atualização, inutilizando a placa-mãe. Justamente por isso, os fabricantes não costumam dar nenhum tipo de garantia sobre danos causados por um upgrade de BIOS mal sucedido, alegando que o usuário deve correr seus próprios riscos. Entre outras funções, o papel mais importante da BIOS é o carregamento do sistema operacional. Quando o computador é ligado e o microprocessador tenta executar sua primeira instrução, ele tem que obtê-la de algum lugar. Não é possível obter essa instrução do sistema operacional, pois esse se localiza no disco rígido, e o microprocessador não pode se comunicar com ele sem que algumas instruções o diga como fazê-lo. É a BIOS a responsável por fornecer essas instruções. Quando o computador é ligado, a BIOS opera na seguinte sequência:
Primeiro, ela verifica as informações armazenadas em uma minúscula memória RAM que se localiza em um chip fabricado com tecnologia CMOS. A memória CMOS armazena informações relativas à configuração de hardware que podem ser alteradas de acordo com as mudanças do sistema. Essas informações são usadas pela BIOS para modificar ou complementar sua programação padrão, conforme o necessário. Post, Power On, Self-Test ou Autoteste de partida são diagnósticos e testes realizados nos componentes físicos, que seriam o disco rígido, processador, etc. Os problemas são comunicados ao usuário por uma combinação de sons, que são bips, numa determinada sequência e, se possível, exibidos na tela. O manual do fabricante permite a identificação do problema, descrevendo a mensagem que cada sequência de sons representa. O post ocorre enquanto a memória CMOS vai armazenando os dados. Depois disso, ocorre a ativação de outras BIOS possivelmente presentes em dispositivos instalados no computador, como por exemplo discos SCSI e placas de vídeo. Depois disso, ocorre a descompactação para a memória principal. Os dados, armazenados de uma forma compacta, são transferidos para a memória e só aí descompactados. Isso é feito para evitar a perda de tempo na transferência de dados. E por último, ocorre a leitura dos dispositivos de armazenamento, cujos detalhes e ordem de inicialização são armazenados na CMOS. Se há um sistema operacional instalado no dispositivo, em seu primeiro setor, o Master Boot Record, estão as informações necessárias para a BIOS encontrá-la. Esse setor não deve exceder 512 bytes. Existem pequenos trechos de softwares chamados de manipuladores de interrupção, que atuam como tradutores entre os componentes de hardware e o sistema operacional. Um exemplo dessa tradução é quando é pressionada uma tecla no teclado. O evento acionado ao sinal é enviado para o manipulador de interrupção do teclado, que é enviado à CPU, que trata e envia esse evento para o sistema operacional. Os drivers de dispositivos são outros trechos de software que identificam e atuam como interface entre os componentes básicos de hardware como teclado, mouse e disco rígido. Então esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês que assistiram esse vídeo tenham entendido e gostado. Até mais!